Boa noite, turminha, beleza? Eu sou o tio Vitor, sou evangelizador aqui do Jefa e hoje nós vamos fazer mais uma aulinha, beleza? E qual que será o tema de hoje? Hoje nós vamos tratar do assunto que chama-se compreensão, beleza? E esse tema foi desenvolvido pela tia Carla e por mim, tio Vitor, beleza? Então vamos começar? Bom, mas para começar nós vamos fazer a nossa prece inicial. Bacana? Então vamos lá? Convido a todos a elevar o pensamento para a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre e amigo Jesus, me guia pelo caminho de luz, meu amigo e exemplo, me enche de amor por dentro, para que eu possa oferecer para o papai e a mamãe e a todos que comigo conviver. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turma, então vamos falar de compreensão. Compreensão, compreender, né? Entender, perceber o que se passa. Tudo isso são sinônimos de compreensão. E compreender o nosso semelhante nada mais é do que entender o que ele deseja fazer e perceber o intuito, a razão pela qual ele faz aquilo. Mas faz o quê? Bom, pode ser muitas coisas. Ele pode estar fazendo uma determinada ação, um diálogo, um sentimento. Tudo isso nós temos que ter essa capacidade de compreender, né? O que é que ele está fazendo, né? Se for uma ação, tentar entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Se for um diálogo, tentar entender o porquê que ele está falando aquilo, né? E se for um sentimento, o porquê ele está sentindo aquilo. Se ele está sentindo medo, por que não nos interessarmos em compreender o porquê ele está com medo, né? Aí o porquê que é importante, né, da gente ter esta compreensão? Bom, então, turma, aí eu pego lá no livro de Mateus, no capítulo 5, os versículos de 43 a 44. Se você quiser ler lá depois, dá uma olhadinha. Está escrito assim, ó: Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Bom, resumindo, disseram que era para amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Porém, Jesus veio e falou: não é bem assim. A gente tem que amar os vossos inimigos e amar aqueles que nos maldizem, né? Ou seja, não devemos odiar nossos inimigos, né? E Jesus disse isso com grande propriedade, pois afinal de contas a máxima dele é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é verdade? Ele falou isso, hein? Não sei se vocês se lembram, mas com certeza vocês devem se lembrar de algum episódio que ele tenha dito essas palavras, pois ele disse isso várias e várias vezes. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que cada um de nós, na condição de espírito, estamos em um determinado grau evolutivo, né? Por isso que nós não podemos esperar que outras pessoas que estão ao nosso redor tenham um entendimento ou as mesmas atitudes que nós. Todos nós somos diferentes uns dos outros, justamente por estarmos em graus evolutivos diferentes, né? E nós devemos compreender os nossos inimigos porque, afinal de contas,
o ofensor nada mais pode ser do que uma pessoa que está aflita, né, com dores ou descontente com alguma coisa. Nós devemos compreender o ingrato, né, pois afinal ele tem os seus próprios problemas e a gente deve compreender quais são esses problemas e relevar a ingratidão dele, né? Nós devemos compreender o que rouba, porque afinal de contas ele ainda não descobriu, né, o quanto é bom e como é ser tão feliz ao abraçarmos aquele serviço honesto e edificante que praticamos todos os dias, né? E devemos também, né, compreender aquele que nos atiram pedras. Pois eu não sei se vocês já ouviram falar, cada um oferece aquilo que tem. Às vezes ele só tem a nos oferecer pedras, né? Temos que ter paciência com esses nossos irmãos. Eles também estão tentando evoluir, assim como nós, né? Então, nós, na condição de seres compreensivos que somos, né, ou que devemos tentar ser, nós devemos nos esforçar em compreender o nosso semelhante, porque cada vez que nós fazemos isso, nós adquirimos cada vez mais a harmonia, a nossa identificação com os planos mais elevados, né, dessa terra. E à medida que vamos adquirindo essa capacidade, né, de compreender o nosso semelhante, nós vamos definindo a nossa maturidade espiritual, né, nos colocando na condição ideal de praticar o amai-vos uns aos outros, que Jesus tanto nos pede, né? Então, como que nós vamos compreender sem amar, né? Nós temos que amar para compreender, e compreendendo nós estaremos amando, correto? E para poder exemplificar isso, eu trouxe aqui para vocês uma história que eu achei interessante, que é a história que se passa em um lago. Olha só como que é diferente, né? Hoje nós vamos falar do peixe bola branca. Esse peixe bola branca vivia em um lago. E nesse lago tinha vários seres, né? Não só peixes, tinha sapos, né? Como pode ver aí na imagem. Tinha uma família inteira de jacarés, peixes de variados tipos. Então era uma infinidade de vidas ali naquela lagoa, né? E esse que está aparecendo aí na tela é o nosso protagonista. Ele que é o principal da história, que é o peixe bola branca. E o peixe bola branca, ele se divertia com seus amigos peixes, né? Os peixinhos coloridos ali na lagoa todos os dias. Bom, só que acontece que um dia, lá da profundeza da lagoa, bem num lugar bem escuro ali no meio daquele mato, né, do fundo da lagoa, saiu em meio ao lodo um peixe ranzinza, cara fechada, bem invocadão mesmo, e começou a subir para a superfície e viu que cada vez que ele subia, ficava cada vez mais claro, mais nítido, mais limpa a água. E aí ele falou, opa, peraí, poxa, eu vivi esse tempo todo naquela escuridão, eu quero ficar aqui na luz. A partir de hoje eu vou ficar aqui. E aí quando ele viu que existia vários outros peixes, ele ficou assim maravilhado com aquilo. E era ali que ele queria ficar. Então ele se identificou para as pessoas, né? Para os outros peixes que ali existiam. Aí ele chegou e falou, opa, eu sou o Dom Bagrão, o bagre do fundo da lagoa, e eu vim aqui e tô vendo que vocês levam uma vida muito boa, eu também quero isso para mim. Então, ó, a partir de hoje, vocês todos vão trabalhar para mim, tá? E para começo de conversa,
vão lá e procurem para mim o melhor alimento que vocês têm aqui na lagoa, beleza? Bom, os peixinhos pegaram, não conhecia quem era Dom Bagrão, pegou e foi procurar o alimento. E o nosso peixinho Bola Branca também foi, mas ele estava invocado. Ele falou, mas quem que esse cara chegou ontem e já está dando ordem, querendo nos escravizar? Que coisa é isso? Porra, o cara ranzinza. E se a gente não fizer, eu acho que a gente até apanha dele. Mas eles pegaram, fizeram o que o Dom Bagrão queria, ajudar ele com a alimentação. E no cair da noite, quando todos iam adormecer, o nosso peixe Bola Branca, ele dormiu e sonhou. Ele sonhou com um peixe de muita luz. E ele era assim, resplandecia luz e era muito luminoso, igual vocês estão vendo aí na figura. Bom, daí então ele questionou, uai, mas quem é você? Aí ele falou, uai, eu sou o espírito de luz que cuida dos seres viventes aqui da lagoa. Aí ele, sério mesmo? Nossa, graças a Deus, então nós estamos salvos. Aí o espírito de luz, né, o peixe de luz, virou para o Bola Branca e falou assim, mas a salvos de quê? Vocês estão correndo algum tipo de risco? Aí ele falou, apareceu aqui um tal de Dom Bagrão, um cara muito mau, ele quer nos escravizar. Aí o peixe de luz virou para Bola Branca e disse assim, não, meu filho, Deus colocou ele aqui para viver com vocês. Ele simplesmente está tentando evoluir assim como vocês estão tentando evoluir a cada dia que passa. Ele não é tão mal assim. Aí ele, mas como pode? Ele pega e já chegou dando ordens. Aí ele, não, calma. O que na verdade ele precisa é que vocês o ajudem para que ele possa compreender o que acontece aqui na lagoa e passar a ser peixes normais como vocês. Então, o que você tem que fazer é ajudá-lo. Aí ele fala, mas como ajudá-lo? Se você pegar e passar a ajudá-lo, ele vai compreender que o jeito dele pensar e agir não é o correto. E faça o seguinte, faça uma oração por ele, para que ele se melhore. O que você acha? Se você fizer, eu te garanto que duas coisas muito boas vão acontecer. E vai ser sim uma surpresa incrível. Aí o Bola Branca já ficou logo querendo saber qual que era a surpresa que ia acontecer. Só que na hora que ele ia perguntar, ele acordou e não conseguiu perguntar para esse peixe de luz o que eram as duas surpresas que iriam acontecer. Bom, mas aí então, o que aconteceu foi que o Bola Branca chegou para toda a turma, né, da lagoa e falou com eles, nós vamos ajudar ele e tudo, e vamos fazer o que ele está pedindo para a gente. Aí eles fizeram mais um dia, né, Dom Bagrão dando ordens e eles obedecendo e tudo. Quando chegou a noitinha, Dom Bagrão adormeceu, né, caiu no sono e estava dormindo. E o Bola Branca aproveitou e reuniu todos os peixes coloridos que existiam ali no lago, que tinham ajudado o Dom Bagrão naquele dia. E aí contou para eles o sonho que ele teve. E aí eles decidiram que iriam fazer uma oração ali pelo Dom Bagrão. Então, enquanto eles faziam essa oração, aí aconteceu a primeira surpresa. Chispas de luz começaram a subir da lagoa lá para o céu. Eram luzes bem resplandecentes que assim quase que cegavam a gente quase não conseguia ver, enxergar de tanta claridade nas nossas vistas. Essa era uma das primeiras surpresas. Isso ali representava o quê? Que eles estavam fazendo uma oração e que essa oração estava indo direto para Deus. E quando eles terminaram, aí veio a segunda surpresa. Dom Bagrão, ele pegou,
chegou perto dos outros peixes e disse: olha, eu não estava dormindo, eu estava apenas descansando. Eu peguei e fechei os meus olhos, mas percebi tudo que vocês fizeram por mim e que ainda no final do dia fizeram essa oração para que Deus pudesse me ajudar. Pois bem, eu queria reconhecer o meu erro e pedir desculpa a vocês. Cara, o Bola Branca não esperava por essa, pois todos eles desculparam o Dom Bagrão e a partir daquele dia a vida na lagoa voltou ao normal, porque eles compreenderam que Dom Bagrão ele estava no mesmo processo evolutivo que eles. Então entenderam qual que era a moral da história? A moral da história é essa. A primeira surpresa, que foi aquela feixe de luzes luminosas saindo da lagoa, nada mais era do que os peixinhos que estavam evoluindo naquele momento, pois afinal de contas eles estavam praticando a máxima de Jesus, amando o seu próximo. E viram que tudo aquilo que eles fizeram realmente funcionou, pois afinal de contas o Dom Bagrão se regenerou. Correto, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido aí o quão importante é compreender o nosso semelhante e ter paciência com ele, pois afinal de contas todos nós estamos aqui para evoluir juntos, ok? Vamos para a nossa prece final, para a gente encerrar a aulinha de hoje? Bom, então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso pensamento. Oração da serenidade. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu possa, e sabedoria para que eu saiba a diferença, vivendo um dia de cada vez, aceitando as dificuldades como caminho para a paz. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Deus, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.